Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, se cuidando aí nesse isolamento social que a gente que nunca termina, que a gente está passando. Bom, pessoal, eu vou passar algumas orientações para vocês antes de começar a aula. Primeiro é que nós iremos trabalhar a apostila essa semana, certo? Depois eu vou passar para vocês o que vai ser desenvolvido durante a semana no caderno do aluno e a gente vai gravar essa aula em algumas partes. Provavelmente iremos ter 3 partes, eu vou gravar 3 vídeos para a gente tratar cada vídeo com assunto, com cada vídeo a gente vai tratar de um determinado assunto, para não misturar, para não ficar confuso, ok? Então nós já vimos aí, nós começamos a ver o conceito de felicidade em Stuart Mill, né? Nós vimos o pensamento dele, nós vimos o pensamento começamos a ver o pensamento do Foucault, né? A gente vai voltar depois, o segundo vídeo nosso vai ser sobre o Foucault, a gente vai aprofundar um pouco mais. E hoje eu vou gravar para vocês, a nossa aula vai ser em cima de Paul Ricoeur, né? Quem foi Paul Ricoeur? Paul Ricoeur, ele foi um grande filósofo ali francês, responsável pela grande guinada, pelo grande movimento aí da hermenêutica, né? Ele deu um novo significado para a hermenêutica. Então a gente vai entender, dentro desse contexto do tema central do bimestre, que é a teoria do indivíduo, a gente está estudando a teoria do indivíduo. Então, para a gente compreender o indivíduo, nós temos que compreender o que é o indivíduo, qual a sua relação dele com o mundo, com a sociedade, com a realidade. O que seria então a teoria do indivíduo, ou o indivíduo em si? O indivíduo seria o ser humano, né? O subjetivo, ou seja, o indivíduo, quando a gente fala individual, o indivíduo, fala de uma única pessoa. Então, dentro desse contexto, nós estamos analisando a relação do homem, do ser humano individualmente, da sua forma individual, da sua maneira individual de perceber o mundo, da relação desse ser, deste homem, com o mundo, que é o certo, com a realidade. Então, de que maneira ele interpreta o mundo, interpreta a realidade, ele entende a realidade, ele está centrado nessa dimensão, ele se relaciona com o mundo. Então, nós temos aqui, primeira coisa, a gente tem que entender o conceito de subjetividade. Subjetividade nada mais é de que a sua própria individualidade. Então, quando eu digo que o homem é um ser subjetivo, ou a minha subjetividade, eu me refiro à análise individual do ser humano. Ou seja, quando a gente está falando de uma coisa coletiva, a gente não está se referindo, não é uma interpretação individual própria sua. Então, o subjetivo, o conceito de subjetividade está ligado à individualidade do ser humano, no homem, a maneira dele individual, subjetiva, de interpretar e entender o mundo, ou seja, qual a sua visão de mundo, como você interpreta a realidade, como você interpreta a sua função aqui no mundo, né? O sentido da sua existência no mundo. Então, esse é um principal conceito, é um principal fator para nós entendermos e estudarmos e analisarmos aí o indivíduo, a teoria do indivíduo, né? E dentro da teoria do indivíduo nós temos o Paul Ricoeur. O Paul Ricoeur, ele foi um filósofo francês, né, que faleceu aos 92 anos, e ele, na verdade, ele vem tentar entender e compreender qual que é a relação do ser humano com o mundo, que relação é essa, qual que é essa, como que acontece essa dinâmica, como que o ser humano ele entende, ele compreende o mundo e a sua função, o seu objetivo aqui. E aí o que ele vai dizer? Ele vai dar um novo significado para um método, uma ciência chamada hermenêutica. O que é hermenêutica? A hermenêutica é uma ciência bem antiga, que já existia na Grécia Antiga, com os gregos, que antigamente o homem usava a hermenêutica como um método de interpretar os textos, né? Por exemplo, vou interpretar os textos antigos, como é um método de interpretação, né, que era usado antigamente para interpretar o mundo, a maneira do ser humano, do homem clássico antigo, interpretar qual era a maneira que ele usava para interpretar o mundo, como que ele se entendia no mundo. Então o homem pegava os textos que havia da época antiga, da antiguidade, e tentava entender, interpretar a maneira do ser humano, né, entender e compreender a realidade do ser humano antigo através da interpretação de texto. Isso é dentro do campo filosófico, né, porque em si a hermenêutica ela significa a ciência de interpretar, a interpretação. Aí a gente pode usar ela dentro da gramática, dentro da literatura, né, do português. Então na filosofia era basicamente isso. O Paul Ricoeur, no século XX, ele vai dar um novo sentido para essa hermenêutica. Então ele vai transformar a ciência, a hermenêutica contemporânea, no método de interpretação
da realidade a partir da subjetividade humana e a partir da linguagem. Ou seja, para ele, segundo ele acreditava que nós entendemos, conseguimos entender, chegar até o mundo, entender a nossa, compreender a nossa realidade através da própria linguagem. Então a linguagem é um mecanismo usado pelo homem para entender o mundo, né, a realidade que nos cerca. Então nós, através da linguagem, nós usamos vários símbolos, né, os símbolos da linguagem, que são os signos, né, que são chamados signos de linguagem, que são signos. São conceitos que nós usamos para interpretar o mundo. Por exemplo, quando eu digo carro, carro é um signo, é um conceito, é uma palavra. Então essa palavra carro ele tem um significado. Então o homem ele vai dando significado ao mundo a partir da linguagem. Então ele diz que olha só o que ele diz num dos seus livros. A linguagem é fundamental para expressar nossa individualidade, ou seja, nossa subjetividade, né? É pela linguagem que discutimos sobre o mundo e interpretamos os fatos. Então, o que ele vai dizer aqui? Ele vai entender que para nós interpretarmos a nossa presença no mundo é somente através da linguagem. Então, ele dá uma guinada, um novo sentido aí para a hermenêutica, né? A hermenêutica moderna, então, ela passa a ser usada para compreender, passa a ser usada pelo homem como método de compreensão da sua presença no mundo através da linguagem. Então, ele vai dizer que, então, a gente pode concluir, a gente pode resumir que a linguagem é o que vai dar sentido e significado à presença do homem. Então, sem a linguagem, o ser humano não tem sentido no mundo. Por quê? Porque é por ela que o ser humano vai se expressar, vai se compreender, vai se entender. Então, ele vai contribuir também para o surgimento de uma nova corrente da filosofia moderna, que surge no período moderno, no início do século XX, que é chamada filosofia da linguagem, onde vão surgir vários filósofos a partir dele, como Wittgenstein também, que vai entender o mundo, tentar compreender o mundo através da linguagem. Ou seja, qual é uma função, meu objetivo, qual que é o sentido da minha presença no mundo, da minha existência no mundo. Então, ele via que nós só podemos entender e compreender o mundo, interpretar o mundo, olha a hermenêutica, interpretar o mundo através do uso da linguagem. Então, a linguagem ela vai nos levar a uma compreensão da nossa realidade, da nossa existência aqui no mundo. Ok? Então, esse é o conceito de hermenêutica em Paul Ricoeur. Então, o Paul Ricoeur, uma das principais abordagens dele é justamente essa questão da hermenêutica da linguagem, ou seja, nós podemos usar os signos, as palavras como conceitos para nos ajudar a compreender a nossa existência e o mundo que nos cerca, a nossa realidade, né? Por exemplo, a religião ela é uma linguagem. Por quê? Nós usamos conceitos religiosos para compreender a nossa realidade. Quando eu falo Deus, Deus é um conceito. Deus ajuda, a ideia de Deus nos ajuda a compreender a nossa existência. Quando eu falo Deus é um conceito, eu falo assim, a palavra Deus é um conceito, né? É um signo, é uma palavra, um conceito que nos ajuda a compreender, a chegar a um entendimento de Deus. Quando eu falo que existem espíritos, né? Nós iremos para outra realidade, essas palavras que nós usamos são conceitos que nos ajudam a entender, a nos compreender, a chegar em algo, em alguma explicação para a nossa realidade e presença no mundo, ok, pessoal? Qualquer dúvida, vocês me procuram no WhatsApp. Eu vou gravar agora a próxima aula, vou postar a próxima aula sobre Foucault e a gente vai continuar discutindo aí. Depois, no final, a gente vai fazer uma grande contextualização sobre esses pensamentos aí que ajudam a interpretar aí o indivíduo, né? Que o objetivo aí da teoria do indivíduo é tentar entender e compreender a relação do ser humano, do homem consigo mesmo, né? Do homem consigo ou do homem com o mundo, com a realidade, ok? Um abraço, qualquer dúvida me chame no WhatsApp para a gente estar esclarecendo aí. Até a próxima!